Esse é o Cada Caso um Caos. A gente fala dos distúrbios mentais dos artistas do rock. Já teve Amy Winehouse, já falamos do Chester Bennington, do Chorão, Kurt Cobain, e hoje a gente vai falar dos irmãos Gallagher. Tem muita coisa interessante aqui sobre esses dois. Vamos saber se competição desde a infância entre irmãos pode ser considerado um distúrbio? O que é o transtorno de personalidade narcisista? Será que eles têm isso? Imagina. Para falar sobre isso, a gente vai ouvir o psicólogo que é faixa preta em assuntos infantis, o gente finíssima, psicólogo e professor Renan Nobre. Mas antes, vamos dar uma geral nos irmãos Gallagher. Eles lançaram em 2016 o documentário Supersonic. Ali aparecem vários exemplos de rivalidade desde moleque, né? Nos anos 70, o Liam falou que quando ele era criança chegou puto em casa à noite e para melhorar, não conseguia achar o interruptor. Então ele, para tirar onda mesmo, chutou o rádio novo do Noel. Fora que os dois se acham muito, né? O Noel falou que gostava da mãe dele até dar luz ao Liam. Enfim, algumas frases que os irmãos já soltaram por aí. Esse é o melhor emprego do mundo, ainda mais quando você é a maior estrela do rock. Eu sou o melhor cantor de rock que este país já teve. Eu sou o Liam Gallagher e estou no Oasis. O mundo inteiro tem inveja de mim e com razão. Noel tem um jeito de velho, com calças de lã e cardigans, tipo radialista irlandês de merda. Eu acho que fico triste, mas passa logo. Eu olho no espelho e vejo, que cara bonito pra caralho que você é. Não ligo se alguém diz que não gosta do meu jeito de cantar. Só escuto isso de gente burra e chata. Essas são algumas frases que eles já mandaram por aí em várias entrevistas, documentários, livros, enfim. Você conhece gente que se acha o mais fodão dos fodaralhos? Não tá nem aí se você pode ficar triste? Você acha o melhor do mundo? O que é isso? Para falar sobre narcisismo e competição entre irmãos, vamos ver o que o psicólogo Renan Nobre tem a nos dizer. Renan, a competição vem da genética ou é do ambiente? E o que é o transtorno de personalidade narcisista? Quais são os sintomas? Mas o que é isso? Conta aí. Fala, Luca, tudo bem? Bom, pra gente falar um pouco aí do caso dos irmãos Gallagher, da banda Oasis, o Liam e o Noel, acho que é importante a gente pensar em duas perguntas. A primeira é, como que surgem os comportamentos que a gente chama de competitivos e como eles se mantêm, que eu acho que essa é a reflexão necessária para a gente entender um pouco desse conflito. Lembrando que a análise que a gente vai realizar aqui é uma análise breve, né, pontual, e é uma análise que considera algumas hipóteses do porquê esses irmãos se apresentavam dessa maneira aí, né, que é conhecida aí de todos. Bom, então para a gente pensar na competitividade, como eu falei, a gente tem que considerar que ela surge dentro de um contexto ambiental, entenda-se ambiental como interações sociais, né? Nesse caso, a gente pode pensar nas interações familiares, interações na escola também, ou seja, são as experiências pelas quais o indivíduo passa ao longo da vida. Então, fazendo essa ponte, né, em relação aos irmãos, qual é o ambiente que favorece a criação e o desenvolvimento desse repertório competitivo, né? Então, a gente entende que um ambiente que favorece o desenvolvimento desse repertório é um ambiente onde você não tem modelo, por exemplo, de reconhecimento de erro, né? De reconhecimento em relação ao que o outro faz, ou seja, você dá valor para o que o outro faz, né? Admirando. Não há um modelo também de empatia, de se colocar no lugar do outro. E, em contrapartida, quais são os modelos que são passados, né, para esses indivíduos? Então, há um modelo, por exemplo, de comparação. A comparação em si, nas interações sociais, pode levar o indivíduo a desenvolver características que a gente nomeia como competitivas. E essa comparação faz com que o indivíduo olhe para o outro buscando, por exemplo, analisar tanto características positivas quanto negativas. No caso dos irmãos, do Liam e do Noel, o que a gente percebe é uma criticidade muito grande, porque isso, quando é apresentado, quando o indivíduo apresenta isso, ele obtém um resultado importante para ele, uma consequência importante, que acaba aí fortalecendo esse repertório ao longo da vida. Então vamos pensar, esses irmãos, lá no começo, quando eles se apresentavam dessa forma, que é desvalorizando o outro, criticando o outro, uma consequência possível é o próprio enaltecimento, né, das próprias características. Então eu ponho outro para baixo e falo que eu sou melhor que ele. E uma outra consequência que pode ser resultado, né, desses comportamentos, né,
de crítica e desmerecimento, é você perceber que você atinge o outro, é você ver o outro mal em relação às suas críticas. Então essas consequências, elas vão fortalecendo esse repertório aí do indivíduo, tá bom? Então, no caso aí dos irmãos, do Liam e do Noel, é importante pensar nisso e estender a análise também em relação à repercussão que esses conflitos vão tendo tanto na mídia, né? Que eu acho que isso dá ainda mais força para a repetição desses padrões comportamentais de ambos, né? E com relação à tua segunda pergunta, o que é a personalidade narcisista, o transtorno, não é? A gente pode pensar assim, em alguns sintomas que caracterizam ela. Então, algum deles seriam o indivíduo buscar consistentemente essa grandiosidade. Ele tem uma necessidade de admiração, né? Que o outro o admire de uma maneira constante. Né? Então ele busca isso nas relações interpessoais. Ele tem a necessidade também de se elevar sobre o outro, né? Então está sempre acima do outro. Tem necessidade aí de adulação também nessas relações interpessoais. É um indivíduo que acaba até tendo uma visão exacerbada da sua própria importância ou dos teus talentos em comparação aos outros. Então aquilo que ele faz sempre vai ser melhor em comparação ao outro, né? E tem uma necessidade aí também de exclusividade, né? Que o outro tenha ou que o outro o veja desta forma. Então essas são algumas características aí que acabam compondo esse quadro do transtorno de personalidade narcisista, tá bom? Lembrando que todos esses comportamentos, eles têm 3 processos que definem, que determinam eles, né? Então, seriam eles o processo de base filogenética, né, que são as características inatas de cada indivíduo, que acabam influenciando, sim, no desenvolvimento do repertório como um todo, da pessoa. Tem as características ontogenéticas, né, o processo ontogenético, que é isso que eu falei agora há pouco, em relação ao fortalecimento e desenvolvimento desses comportamentos, que são as trocas individuais ao longo da vida do indivíduo. E o terceiro aspecto seria o cultural, que vai ditando aí os comportamentos que são valorizados em detrimento de outros, tá bom? Espero ter ajudado um pouquinho aí nessa breve análise, lembrando que essa análise aí, ela traça hipóteses aí de possíveis variáveis que contribuem para o desenvolvimento da competitividade, tá bom? Valeu, Luca, um abraço, tchau, tchau.